Fala galera, tudo bom? Aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função orgânica mais simples que existe, a base estrutural de todos os compostos orgânicos, os hidrocarbonetos. Bora lá! Bem, hidrocarbonetos de cadeia aberta, galera, quais são as características, né? Então, a palavra hidrocarbonetos, ela já indica que são compostos orgânicos formados única e exclusivamente de carbono e hidrogênio. Por serem formados de carbono e hidrogênio, pessoal, eles são apolares, isso é, não se combinam com a água, são hidrofóbicos. O estado físico dos hidrocarbonetos vai depender do tamanho da cadeia carbônica que eles têm. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais pesado vai ser, portanto, mais tendendo ao sólido. Cadeias carbônicas pequenas, isso é, de 1 a 4 carbonos, são gasosos. Então temos lá o metano e o etano são gases naturais, são os principais constituintes dos gases naturais. O propano e o butano são os gases liquefeitos do petróleo, isso é, o GLP, o gás do botijão de cozinha. A cadeia carbônica média, a partir de 5 carbonos, ela é líquida. E cadeias carbônicas grandes, muito grandes, tendem a ser sólida, por exemplo, a parafina, o próprio piche e tudo mais, tá bom? Bem, vamos classificar agora os hidrocarbonetos abertos e identificar quais são eles. O primeiro grupo de hidrocarbonetos abertos que nós temos são os alcanos. Então, se você pegar o nome alcanos, o que significa alc? Cadeia aberta. Cadeia aberta. Ligação simples. E o hidrocarboneto, tá bom? Também são conhecidos como parafinas, isso é, pouco reativos, é isso que significa parafinas, tá? Pouco reativo. Então, os hidrocarbonetos, eles são compostos que vão apresentar uma fórmula geral CnH2n mais 2. É muito importante saber essas fórmulas, tá bom? Então, CnH2n mais 2. Então, imagina, por exemplo, que um exercício me diga que eu tenho uma parafina de 10 carbonos. Então, basta eu colocar aqui, ó, CN. CN é o 10. H, 2 vezes N, 20, mais 2, 22. Então, a partir da fórmula, eu já tenho a fórmula molecular, tá bom? Como é que se dá a nomenclatura? Prefixo, lembra lá, ó, met, et, prop, but, pent, ex, ept, non, dec, undec e dodec. Aqui não era na, né? O PowerPoint resolveu trollar o professor. É an, que é ligação simples, e o de hidrocarboneto, tá bom? Então vamos lá, ó. Um carbono, então é met, ligação simples, né? Só tem um carbono, então não dá para ter uma ligação dupla ou tripla. E o metano. Indo aqui para o de baixo, ó, 2 carbonos, então ó, et, an, porque é a ligação simples entre os carbonos, e o de hidrocarboneto. O terceiro, ó, 3 carbonos, prop, só ligação simples, an, e hidrocarboneto, o. O quarto, ó, 4 carbonos, but, só ligação simples, an, e hidrocarboneto, o, butano. A segunda classe de compostos dentro dos hidrocarbonetos de cadeia aberta são os alcenos. De novo, galera, ó, alc, cadeia aberta, em ligação dupla, o hidrocarboneto. Também são conhecidos como olefinos, uma vez que a grande maioria se apresenta ali no estado líquido de moléculas intermediárias, hein? Moléculas pequenas são gasosas, tá bom? A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Então aqui eu chamo a atenção para um detalhe importante. Pô, Ivan, vou ter que ficar gravando todas essas fórmulas. Meu querido, se você lembrar da fórmula do alcano e souber pensar em cima disso, não tem problema. Para cada dupla ligação, você subtrai 2 hidrogênios. Tá bom?
Então, para cada dupla ligação, você subtrai 2 hidrogênios. Ou, se você preferir generalizar, para cada ligação do tipo π que você colocar, você sempre arranca 2 hidrogênios. E isso daqui vai acabar se aplicando também para as ligações triplas e tudo mais. Tá certo? Como é que vai se dar a nomenclatura? Prefixo, quantidade de carbonos, aí vem a posição da dupla ligação, se ela não estiver no carbono 1, e o tipo de ligação aí, que é a dupla. Então, nesse caso, em e hidrocarboneto. Bora escrever aqui, ó. Pegando esse primeiro caso, pessoal, já sabemos que temos que começar contando da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Vamos escrever o nome desse camarada aqui. Então, começa com but. Está no carbono 1, não precisa indicar a posição. Então, é uma dupla ligação em hidrocarboneto buteno. Agora, pegando o segundo exemplo. Olha, vamos começar da extremidade mais próxima da dupla ligação. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a extremidade mais próxima é no carbono 2. Se você começasse a contar da direita para a esquerda, seria no carbono 3. Então, já entendemos que a extremidade mais próxima é no sentido da esquerda para a direita. Então, vamos lá, ó, pente. Só que como é no carbono 2 eu preciso indicar. Então, penta-hífen. 2, que é a posição, em, que é o tipo de ligação, e o hidrocarboneto, penta-2-eno. Vamos pegar esse daqui de baixo, ó. Esse daqui de baixo tem 2 carbonos, et, en e o. Eteno, também conhecido como etileno. E o etileno, pessoal, ele é um hormônio vegetal do amadurecimento, tá certo? Então, vira e mexe, ele aparece no vestibular como etileno. Cuidado com isso daí, beleza? Aqui, ó, só contando, então, ó, 1, 2, 3. Começamos, então, lá com prop. Está no carbono 1 aí em saturação, então não precisa dizer, em o propeno, beleza? Alcadiínos. Olha para o nome da classe de compostos hidrocarbonetos. Alc, cadeia aberta. Di, são 2 ligações duplas hidrocarboneto, tá bom? Então temos um hidrocarboneto de cadeia aberta e que apresenta 2 ligações duplas. Lembra que eu disse para vocês que para cada ligação π que você coloca, você arranca 2 hidrogênios? Tá aí, são 2 ligações duplas. Lembra que a ligação dupla é formada por uma sigma e uma π. Como são 2 ligações duplas, são 2 ligações π. Então eu vou ter que multiplicar esse valor aqui, ó, por 2. Tá certo? Até aí, tranquilo? Então vamos lá. Como é que vai se dar o nome? O nome vai ser então a quantidade de carbonos, a posição da insaturação, o di indicando então que são 2, a dupla ligação e o hidrocarboneto. Então vamos pegar aqui este primeiro exemplo. Primeira coisa que a gente vai contar. Ixi, Ivan, começa contando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Tanto faz. Tá? Então vou contar daqui. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, como é que fica esse nome aqui? Então é o but hífen 1, 3, dieno. Tá certo? Agora, acontece que dentro dos alcadienos, a gente tem que saber que existem classificações, subclassificações. Nós podemos ter alcadienos condensados, conjugados ou até mesmo isolados. O que é um condensado? Condensado é quando eu tenho as duplas ligações vizinhas, literalmente vizinhas. Como é que é o conjugado? Existe dupla, simples, dupla. A gente já falou sobre, não sobre alcadienos, mas já falamos sobre conjugação de dupla, simples, dupla, lá no benzeno, tá? Mas ele não é um alcadieno. E isolado é quando eu tenho entre as duplas mais de uma ligação simples, tá certo? Isso daqui vai conferir uma série de propriedades a esses compostos, e isso é muito importante, principalmente para os compostos
do tipo conjugado que podem vir a apresentar ressonância eletrônica. Tá bom? Bem, quem são os alcinos, pessoal? Os alcinos são compostos, então são hidrocarbonetos, vamos quebrar aqui, ó, de cadeia aberta e que apresentam uma tripla ligação, tá bom? Tá, Ivan, se apresenta uma tripla ligação, e você já disse num dos vídeos anteriores, que a superior e a inferior são π, e essa do meio é a sigma. Portanto, para cada ligação tripla, eu tenho duas πs, sim. E você disse também no slide anterior que para cada ligação π, eu subtraio 2 hidrogênios. Sim. Então, no total, você vai subtrair 4 hidrogênios da fórmula dos alcanos. Qual era a fórmula dos alcanos? Ó, CnH2n mais 2. Tá, subtrai 4 daqui, ó. Você vai arrancar 4. Como é que vai ficar a fórmula? Olha aqui a fórmula. Ó. CnH2n menos 2. Tá bom? Vamos dar o nome agora. Ó, são 2 carbonos, então et. Uma ligação tripla em etino. Etino também é conhecido como acetileno. Cuidado, etileno é uma coisa, acetileno é outra coisa. Isso daqui é utilizado como gás de oximaçarico, beleza? O próximo aqui, ó, 3 carbonos. Propino. Aí vai surgir piadinha aqui, né? Vamos lá, ó. E esse último aqui, ó, 4 carbonos. Então seria o butino. Tudo isso porque está no carbono 1. Mas se você pegar o próprio butino, imagina que tenhamos ele dessa maneira aqui, ó. Um CH3, C do tripla, C, CH3. Como é que ficaria o nome desse camarada? Olha, o nome desse camarada, eu vou depender aqui ó, do carbono 2 e do carbono 3. Então a insaturação está no carbono 2. Ficaria então o but 2 ino. Ah, mas e se eu quiser colocar buta? Pode, não tem problema. Tanto faz. Tá bom? Bem, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar agora com hidrocarbonetos abertos e ramificados? As ramificações que são agregadas, né, são formadas por radicais que são derivados de hidrocarbonetos. Isso é, uma parte de uma molécula que apresenta uma valência livre. Ô, Ivan, não entendi. Meu, pega uma molécula, arranca o hidrogênio e ela vai ter um local para fazer ligação. Isso é uma ramificação. Isso é um radical, tá bom? E quais são os radicais que nós temos? Nós temos os radicais do tipo alquila. Nossa, Ivan, o que é um radical alquila? Bem, alquila deriva da palavra alcano. Então, o que era isso daqui? Isso daqui nada mais era do que moléculas do tipo alcano. Então, isso daqui ó, era um metano, etano, propano, butano e assim por diante, que foram sendo perdidos hidrogênios, e aí você arranca um hidrogênio e deixa essa valência livre. Então, o que você está vendo aqui são pedacinhos de moléculas. Só que o grande lance que você tem que entender é que lá, você vai ver isso nos exercícios da seguinte maneira, tem lá uma molécula, certo? Ficou horrível isso, vamos apagar isso daqui, vamos de novo. Tem uma molécula, e aí vai ter uma ramificação, então é uma parte para fora da cadeia principal, tá bom? Aqui não está mostrando a cadeia principal, então toda vez que você vê esse risquinho, você tem que entender que aqui é a cadeia principal, aqui é a cadeia principal, e assim por diante, tá bom? Vamos dar o nome para tudo isso daqui, porque você vai ter que saber nomear esses camaradas. Para nomear é muito tranquilo, basta você dar o nome do prefixo e terminar com il. Então, olha só, aqui ó, um carbono, então metil, metil. Aqui ó, 2 carbonos, etil. 3 carbonos, propil. Só que, olha só, esse daqui é o propil, mas esse daqui de baixo também é o propil. E agora eu preciso diferenciá-los. Como é que eu diferencio o primeiro propil
do segundo propil? Bem, dá uma olhada aqui no primeiro propil. Eu coloco ele no primeiro carbono, então eu vou chamar de normal, N-propil. Já o segundo, eu coloco no segundo carbono. Se você colocasse um espelho aqui, ó, você veria que a imagem especular é a mesma do composto que foi formado. Portanto, há um plano de simetria. E se há um plano de simetria, você vai chamar de isopropil, tá bom? Beleza, olha o próximo lá embaixo, ó. 4 carbonos, é o butil, ou o N-butil. Por que isso, Ivan? Porque olha aqui, ó. Esse daqui, ó, tá no carbono que seria secundário, tá? Então, se ele é um carbono secundário, nós vamos chamar esse camarada aqui de cima, ó, de sec-butil. E esse daqui? Esse daqui a gente vai perceber que existe de novo essa região, que é uma região do iso, o plano de simetria. Então, esse daqui é o isobutil. E se você pegar o último lá embaixo, você vai perceber que o carbono que está ligado à cadeia principal, ele é terciário. E se ele é terciário, o nome desse composto aqui, desse radical, na verdade, será tercibutil. Então, você está indicando que o carbono que se liga à cadeia principal é terciário, enquanto que nesse caso aqui de cima, o primeiro lá em cima, é secundário. Tá bom? Tem que saber todos esses nomes aí, galera, não há como fugir. E os radicais alquelinas, ou alquelina? Bem, eles são derivados dos alcenos, galera, tá? Então, fica mais tranquilo esses daí para serem trabalhados, né? Então, você vai ter aqui o primeiro é o metenil. O segundo aqui, ó, é o etenil, também conhecido como vinil. E o terceiro ali, ó, é o propenil. Tá bom? Tem que saber todos esses nomes. Bem, continuando, pessoal. Radicais arilas. O que são radicais arilas? São derivados do anel aromático, ou do benzeno, naftaleno, antraceno, cumeno e assim por diante. Tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, temos o nosso benzeno. Porém, então vai ser benzil. Não. Se ele for uma ramificação, ele vai ser o fenil. Tá bom? Deriva da palavra feno, em alemão. Tá certo? Beleza. Mas ele também pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Ao invés de fazer esse desenho, eles podem escrever aqui, ó, C6H5 e já era. O naftaleno, por questões de nomenclatura, se ele estiver ligado num dos carbonos adjacentes à ligação, né, que condensa os dois anéis, tá certo? Então, ó, se for neste carbono ou neste carbono, a gente chama de alfa-naftil. Agora, se forem nestes carbonos aqui, ó, que não são os vizinhos diretos, tá vendo aqui, ó? Eles são chamados de beta-naftil, tá bom? São particularidades, peculiaridades para dar o nome. Ainda dentro dos radicais arila, o que nós temos? Os derivados do tolueno, pessoal. Então, o tolueno nada mais é do que o metilbenzeno. Metilbenzeno é a mesma coisa que tolueno, tá bom? Então, se você pegar o metilbenzeno e arrancar um hidrogênio, dependendo da posição onde você vai arrancar o hidrogênio, você vai gerar ligantes diferentes, tá certo? Então, se ele for na posição, ó, vamos chamar esse daqui de 1, tá? Vamos chamar ele de 1. Se for na posição 2, nós teremos o ortotoluil. Na posição 3, o metatoluil. E na posição 4, o paratoluil. Tá bom? Ah, Ivan, mas e se fosse na posição 5?
Tá, você não está arrancando um único hidrogênio, então aqui não seria a posição 5, seria a posição 3, porque você sempre está partindo do 1. E aqui seria a posição 2. Então, repara que você tem 2 hidrogênios possíveis para gerar o orto e 2 hidrogênios possíveis para gerar o meta. E 1 para gerar o para. Tá bom? O radical benzil, pessoal, que sempre gera dificuldades. O radical benzil, ele não é o benzeno. Ele é derivado do tolueno, como eu já disse para vocês, também conhecido como o metilbenzeno, o tolueno. Acontece que, se você arrancar os hidrogênios, como eu disse no slide anterior, dessas posições aqui, ó, um deles, você vai ter o orto, o meta, o para, o meta e o orto, um deles, tudo bem? Agora, você também pode arrancar hidrogênios dessa região aqui, do carbono do metil. E se você o fizer, aí você passa a ter o ligante da cadeia principal no carbono do metil. Então você passa a ter o benzil. Cuidado que isso é pegadinha. Vira e mexe aparece no vestibular. Coloca-se lá o benzil e de repente aparece na questão uma das alternativas com esse cara ligado diretamente à cadeia principal. Isso não é benzil. Isso daqui é o fenil. Não caia na pegadinha. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura de compostos, que tem cadeia aberta e que são ramificados, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com as cadeias abertas, eles têm que apresentar um nome da cadeia principal e os nomes das ramificações. Porém, esses nomes das ramificações, eles têm que ser organizados em ordem alfabética. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, para a gente fazer aqui, é a gente selecionar a cadeia principal. Então, estou começando aqui por esse canto, porque eu quero, simplesmente. Tá? Poderia ter começado aqui de baixo, aqui ou aqui. Aqui, ó, se eu descer, eu pego só mais um, vou continuar reto. Se eu descer, eu pego mais 2, se eu for reto, eu pego mais 2. Então, vou descer. Só para complicar. Aí, eu preciso numerar, como a gente já viu, da extremidade mais próxima da função orgânica, nesse caso não tem, da insaturação, nesse caso também não tem, e aí no caso que tem aqui é da ramificação. Se eu começar contando aqui de baixo, ó, a minha primeira ramificação estará no carbono 3, enquanto se eu começar contando aqui da esquerda, a minha primeira ramificação estará no carbono 2, então nós vamos começar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, ó, 1, no carbono 2 tem ramificação, 3, no carbono 4 tem ramificação, 5 e 6. Beleza. Quais são as ramificações em questão? Olha, aqui é o metil. E o que eu vou prestar atenção é na letra M. Enquanto que aqui é o etil. E o que eu vou ter que prestar de atenção é na letra E. Então vamos dar um nome agora, galera. Quem vem antes? O M ou o E? O E. Então, ó, posição 4 tem um etil. Posição 2 tem um metil. Quantos carbonos? 6 no total. X. Só ligação simples. AN e hidrocarboneto. O. Então ficou 4 etil, 2 metil, ficou faltando aqui um L, hexano, tá bom? Vamos fazer o próximo aqui, galera, selecionando a cadeia principal. Ó, se eu começar aqui de baixo, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 6, tá? Mas pegando esse caminho, ó, vamos lá. Peguei este caminho aqui. Ao fazer isso, eu tenho duas ramificações. Em contrapartida, se eu fizer isso daqui, ó, eu continuo tendo 6 carbonos, mas eu passo a ter 3 ramificações. O que é melhor, ter 2 ou ter 3? Ter 3. Como a sequência ela era idêntica em número de carbonos e a gente conseguia selecionar a insaturação, a gente sempre escolhe aquele caminho com maior número de ramificações.
Vamos lá, quais são os nomes das nossas ramificações? Olha, temos metil, temos etil e temos outro metil. Feito. Vamos contar agora a nossa cadeia principal. Posso contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, ó, opa, isso ficou horrível. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá, no carbono 2 eu tenho ramificação, no carbono 3 eu tenho ramificação e insaturação, e no carbono 5 eu tenho ramificação. E se eu vier do lado oposto agora? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha, eu tenho no carbono 2 uma ramificação, no carbono 3 uma insaturação, no carbono 4 uma ramificação e no carbono 5 uma ramificação. Bem, vamos ter que contar agora. Vamos começar com a continha aqui do vermelho. Ficou 2 mais 3 mais 3. Por que duas vezes o 3, galera? Porque eu tenho uma insaturação e uma ramificação, tá? Mais 5. Então, isso daqui está dando 6 com 5, 11, com 2, 13. E o outro caminho? Olha, no carbono 2, mais no carbono 3 tem a insaturação, mais no carbono 4 tem uma ramificação, mais no carbono 5 tem mais uma ramificação. E isso daqui vai dar 14. Qual o caminho que eu vou selecionar? O 13, o menor, tá bom? Então, apaga tudo isso daqui em laranja, deixa o caminho aqui selecionado para nós, que é o vermelhinho, tá? Selecionamos aqui a nossa cadeia principal. Agora vamos dar um nome para esse camarada. Temos 6 carbonos lá dentro. Então, a primeira coisa é organizar as nossas ramificações em ordem alfabética. Então, olha lá, ó, no carbono 3 temos o etil. No carbono 2, vírgula, então isso é E. No carbono 5, temos o metil. Mas são quantos metis? São 2. Então vamos colocar assim, ó, o dimetil. Agora vamos para o nome da cadeia principal. X, hífen, 3, hífen, eno. Tá bom? Então o nome desse nosso composto é o 3-etil, 2,5 dimetil, X ou hexa, se você preferir, 3-eno. Tá certo, galera? Vamos pegar mais alguns exemplos aqui para a gente fazer? Vamos lá, ó, vamos selecionar a cadeia principal. Tem que ter o maior número de carbonos possíveis, tem que conter o átomo da função orgânica, que nesse caso aí não tem. Tem que conter a insaturação, que nesse caso aí tem. E se tiver mais de uma possibilidade, necessariamente a gente precisa ter o maior número de ramificações. Então vamos lá, ó. Se eu começar por aqui, eu vou começar pegando 1, 2, eu sempre tenho... O que é mais interessante aqui é a insaturação, né? Então eu vou nesse sentido. Só que aqui, ó, quando eu chegar na insaturação, eu estou chegando com 3 carbonos. Se eu começar por aqui, eu vou chegar com 4 carbonos. Então já sei que o caminho a ser seguido é vindo de baixo. Ah, Ivan, mas eu não fui até o final, eu desci. Não tem problema, aí é indiferente. Vamos começar contando da extremidade mais próxima da insaturação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que nós temos? No carbono 2 temos uma insaturação e uma ramificação, e no carbono 4, uma ramificação. Qual é o nome da nossa ramificação em questão? Olha, no carbono 2 é metil, e no carbono 4 também é metil. Então, vamos agora dar nome para esse camarada. No carbono 2 e no carbono 4, nós temos 2 de metil. Cadeia principal, X. No carbono 2, uma ligação dupla e hidrocarboneto. Então ficou 2,4 de metil, X2N. Tá bom? Vamos pegar agora o camarada aqui de baixo. O camarada aqui de baixo, que é mais interessante, é a ligação tripla. Sendo assim,
Vamos selecionar já começando daqui, porque a gente já pegou a ligação tripla. Agora eu posso descer ou continuar. Se eu descer, eu vou pegar mais 2. Se eu continuar reto, eu também pego mais 2. Agora, se eu descer, se eu continuar reto e descer, né, fizer aqui a curva, eu vou pegar mais 3. Então, vamos lá. O maior caminho possível foi feito. Vamos começar contando da extremidade mais próxima da insaturação. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No carbono 2 temos insaturação, no carbono 4 ramificação e no 5 também ramificação. Bem, no carbono 4 nós temos lá um etil e no carbono 5 nós temos um metil. Tá bom? Vamos dar um nome para esse camarada aqui, ó, sempre em ordem alfabética, hein? Então no carbono 4, etil, no carbono 5, metil, 7 carbonos, epit, no carbono 2, ino. Ixi, peraí, vou escrever aqui. Eita, ficou horrível isso, vamos dar uma apertadinha aqui. Então, 2, ino. De novo, ficou horrível. No. Então, o nome desse composto seria o 4-etil, 5-metil, ept, 2-ino. Beleza, pessoal? E se a gente tem hidrocarbonetos do tipo fechado ou cíclicos? Como é que ficam as coisas? Né? Como é que a gente dá nome para esses compostos que são fechados? Então, esses compostos fechados eles têm o nome de cicloalcanos ou ciclanos. Ciclanos é o mais comum, tá bom? É uma cadeia fechada e saturada. Cada vez que eu fecho uma cadeia, eu tiro 2 hidrogênios. Então, a fórmula geral obtida, ela é igual, é uma fórmula igual ao seno. Vocês vão ver que isso daqui gera uma semelhança entre essas moléculas, que é o que a gente vai estudar no futuro, chamado isomeria, tá bom? Então, beleza. Então, temos lá uma fórmula que é igual à dos alcenos, e aí temos esses compostinhos aqui. Ó. Repara que temos as duas formas de representar, acho que você já está começando a ficar habituado com essas fórmulas, né, de representação. Como é que daria um nome para ele? Como é que se daria esse nome? Basta você colocar ciclo na frente do prefixo. Então, peraí, são quantos carbonos? 3. Só ligação simples, né? Afinal de contas, são ciclanos e hidrocarbonetos. Tá, então são 3 carbonos, ligação simples e hidrocarboneto. Então daria propano, mas a cadeia é fechada. Então seria o ciclo, tudo junto, propano. Aqui, ó, 4 carbonos, ligação simples e hidrocarboneto. Então seria o butano, mas a cadeia é fechada. Então ciclo, butano. Aqui, 5 carbonos, ligação simples e hidrocarboneto. Seria o pentano, só que cadeia fechada. Então, ciclo, pentano. E o mesmo aqui, 6 carbonos, ligação simples, cadeia fechada. Seria o hexano, mas como está com cadeia fechada, ciclo, agora você tira o H, hexano. Opa, coloquei um A aqui, hexana não, hexano. Tá bom? E a segunda classe de compostos fechados são os cicloalcenos. Opa, aqui não está certo isso daqui, tá? São os ciclenos. Vou até colocar em branco. Ciclenos, tá bom? E os ciclenos nada mais são do que compostos fechados que apresentam uma dupla ligação. Como eu disse para vocês, cada vez que a gente tem uma ligação pi adicionada, a gente subtrai 2 hidrogênios. Então, se a nossa fórmula dos ciclanos
já era igual ao dos alcenos, a fórmula dos ciclenos é uma fórmula igual aos alcinos. Isso vai ser extremamente importante no futuro, tá bom? Bem, como é que dá o nome, Ivan? Galera, você já vai partir do pressuposto que onde está a dupla ligação é o carbono 1 e aquele que recebe é o carbono 2, tá bom? Então, ó, 3, 4, você não precisa indicar a posição dele. Então, como é que vai ficar isso daqui? Olha, seria o buteno, mas é o ciclo. Então, ciclo buteno. E aqui? Aqui seria o ciclo hexeno. Tá certo? Bem, e a nomenclatura de compostos? Fechados, mas também ramificados. Beleza, então as cadeias alifáticas. Nossa, Ivo, o que é mesmo cadeia alifática? A cadeia alifática é aquela que não apresenta aromaticidade. Isso é, compostos de benzeno. Tá bom? Então são cadeias que apresentam somente uma ramificação e aí elas não precisam da indicação da posição. Não precisa? Não precisa. Por quê? Porque o carbono 1 é o carbono da ramificação. Então como é que fica o nome desse cara? Olha, o anel não é anel aromático, hein? O anel, a cadeia fechada, é o ciclohexano. Mas no carbono 1 tem um metil. Então basta você colocar metil ciclohexano. Tá bom? E se eu tiver duas ramificações, né, nesse meu anel? Então, como é que eu vou colocar? Bem, primeira coisa, ó, as cadeias que apresentam duas ramificações deverão ter suas ramificações numeradas em ordem alfabética, sempre indicando os menores números possíveis para os substituintes. Peraí, vou em ordem alfabética? Isso mesmo, meu querido. Então aqui ó, é metil e aqui é etil. Tá, quem vem antes? O etil? Então, este é o carbono 1. Aí você vai ter que decidir qual caminho seguir. Ó, vamos lá, vamos errar então, hein? 2, 3, 4, 5. Putz, 5 ficou longe. Tá, e se eu contar agora do outro sentido, ó, 2, 3. Ah, então esse daqui é o menor. Então, vamos lá, ficou o nome dele, 1 etil, 3 metil, ciclohexano. Tá bom? Então já sabemos que 7 é o menor. Então, se 7 é o menor, temos lá a nossa cadeia principal, né? Selecionou lá a cadeia principal. Feito. Numerou a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde estão as ramificações? Olha, no 1, no 2 e no 4. Vamos dar um nome para esse camarada aqui. 2 etil, ordem alfabética, hein? 2 etil. Aí no carbono 1 e no carbono 4, dimetil. Ciclo, cadeia fechada, hexano. Agora vamos para o composto ali ao lado. Vamos lá. Seleciona a cadeia principal. Tá, é o ciclo. Beleza, cadeia principal selecionada tá lá. Bonitinha, feita. Vamos numerar. Ó, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, ficou 1 mais 3 mais 3, porque são duas ramificações. Então isso daqui deu 7. Beleza. Vamos. Seleciono depois a cadeia principal. Vamos lá, vamos contar agora a partir daqui, ó. 1, 2, 3. Ficou 1 mais 3, 5. Essa é a menor sequência possível. Então nós vamos utilizar essa sequência, beleza? Nossa senhora, metia o grifo a texto preto. Maravilha, hein?
Vamos pegar aqui um grifa-texto amarelo. Cadeia principal selecionada. Agora vamos dar nome. Né? Temos aqui ó, no carbono 1, 2-metil. E temos lá no carbono 3, o etil. Certo? Então aqui é o carbono 3. Então, vamos lá, como é que fica? 3 etil, porque ó, ordem alfabética. 1,1 dimetil, ciclohexano. Tá bom? E agora para falar um pouquinho sobre aromáticos ramificados, né? Aromáticos ramificados, meus caros, a gente tem que dar os nomes da seguinte maneira. A gente vai sempre trabalhar com o nome benzeno, se for no caso mononuclear, benzeno e o nome da ramificação que ali está. E a gente vai assumir que aquela posição da ramificação é a posição 1. Então, qual seria o nome desse primeiro composto? Olha, é o metil benzeno. Acontece que o metilbenzeno também é conhecido como tolueno. E é importante saber esse nome. Tá bom? Beleza. E agora, Ivan, tem duas ramificações aqui. Olha, você concorda comigo que essa daqui poderia ser metil, né? Seria um metilbenzeno e um etil aqui. Sim? Então, aqui vai começar a gerar dificuldades, variações. Por quê? Porque se eu assumir que ele é o tolueno, esse passa a ser o carbono 1. Mas se eu assumir que são ramificações, eu tenho que seguir a ordem alfabética, e esse passa a ser o 1. Então, tudo vai depender de como você vai construir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou assumir que é o tolueno, tá bom? Então, assumindo que seja o tolueno, esse camarada aqui, ó, ele está no carbono 3. Então, como é que ficaria? Ficaria ó, o 3-etil tolueno. Tá bom? Agora, e se eu não for tratar como tolueno? Se eu não for tratar como tolueno, vou escrever em vermelhão, esse passa a ser o carbono 1 e esse o carbono 3. Então ficaria, ó, 1-etil, ordem alfabética, hein? 3-metil benzeno. Tá bom? Beleza. E lá em cima, olha, repara no seguinte, esse cara aqui, ó, é o isopropil. Isso daqui é o isopropil. Então, como é que vai ficar o nome desse cara? Vai ficar isopropil benzeno. Opa, benzeno. Tá bom? Então, beleza, vamos lá, vamos para o último ali embaixo. Vixe, agora tem 3. É uma coisa, né, galera? Ó, você vai dar a menor sequência de números possíveis e aqui você vai seguir a ordem alfabética mesmo, você vai ver que é a menor. Então, 1, 2, 3 e 4. Temos lá no 1, no 2 e no 4. Vamos lá, vou escrever aqui de azul claro para diferenciar dos demais. Então, como é que ficaria isso? Ficaria, ó, 1-etil, 2,4 dimetil, cadeia principal, benzeno. Tá bom? E aromáticos ramificados só com duas ramificações? Bem, toda vez que a gente tiver com duas ramificações, se as ramificações estiverem no carbono 1, carbono 2, você vai utilizar o orto. Carbono 1, carbono 3, meta, carbono 1, carbono 4, para. Então, vamos dar nome agora para esses camaradas. Como é que ficaria o nome com os números desse primeiro cara aqui? Ficaria ó, o 1,2 dimetil benzeno.
Só que também sabemos que o metilbenzeno é o tolueno. Então poderíamos simplesmente chamar de 2. Então veja, eu estou assumindo que estou trabalhando agora, ó, com esse camarada aqui, ó, o tolueno. Tá bom? E que o 2 é a ramificação. Então seria o 2 metil tolueno. Porém, nossa, lá vem o porém. Sim, porém. Quando eu tenho dois metis ligados diretamente ao benzeno, eu tenho também o que a gente chama na química orgânica de xileno. Então ele poderia ser o ortoxileno. Xileno aí no caso com X, tá? Deixa eu escrever aqui num vermelhão. Ortoxileno. Tá bom? Então aqui eu teria a mesma situação, só que para as posições diferentes. Então o 1,3 de metilbenzeno, ou o 3-metiltolueno, ou ainda o metaxileno. E aqui nesse exemplo central eu teria o 1,4 de metilbenzeno, o 4-metiltolueno, ou ainda o paraxileno. Tá bom? E esse cara aqui, olha, esse cara aqui, pessoal, se a gente assumir que a cadeia principal é o tolueno, veja, é lógico que a cadeia principal é só o benzeno, tá? Mas a gente está assumindo uma nomenclatura usual. A nomenclatura usual, ela vai dar o comportamento de tolueno, o nome tolueno. Então, como é que ficaria o nome desse camarada aqui? Ele ficaria o 4-etiltolueno. Ou poderia ainda ser o para-etiltolueno. Tá bom? Ah, mas por que você está usando o para? Ué, porque o para é a posição 1, 4. 1 eu estou dizendo que é o tolueno, 4 é o etil. Tá certo? E como é que se dá a nomenclatura de aromáticos condensados? Isso é, aqueles que dividem uma barreira de ressonância e que sejam ramificados. O grande lance é você lembrar que a parte principal para nós, necessariamente, é essa parede aqui, ó, é a parede da condensação. Tá certo? Se estivermos com o ligante na posição 1, 8, 5 ou 4, isso é, exatamente ao lado da parede de condensação, ele será do tipo alfa. Já se tivermos o ligante no 2, no 3, no 7 ou no 6, estamos falando de um ligante beta. Tá certo? Então tem que ficar muito esperto. Ó, repara nesse cara aqui, ó. Esse cara, a parede principal está lá, ó, condensada. Esse cara está ligado no vizinho, direto. O etil está ligado no vizinho, direto. Tá, então como é que vai ficar o nome dele? Ele está na posição alfa. Ele está na posição alfa. Então vai ficar alfa etil naftaleno, que é o nome deste composto, que são os dois benzenos condensados. Tá bom? Então é o alfa-etil-naftaleno. E se tivesse ligado neste carbono aqui, ué, seria o beta-etil-naftaleno. Tá bom? Bem, essa foi a bibliografia que eu usei para a aula de hoje.
E agora vamos resolver alguns exercícios. Então, bora para os exercícios, galera. O nome correto do composto orgânico de fórmula. Olha o monstrinho que foi dado. Vamos selecionar a cadeia principal. Bora lá, bora começando a pegar o máximo de carbonos possíveis. Então, estamos pegando, bora. Ó, subiu, pegou um, foi reto, pegou um, desceu, pega mais um aqui, ó. Posso virar, posso continuar, aí tanto faz. Fui. Vamos contar agora. Vou começar da extremidade mais próxima da ramificação. Então, onde estão as ramificações? Ó, uma, duas, três. Três ramificações. A extremidade mais próxima é essa. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 carbonos. No carbono 2 temos ramificação, no carbono 3 temos ramificação. Então, vamos dar um nome para esses caras. As ramificações são as mesmas. São o metil. Então, vamos dar um nome para esse camarada aqui. Como é que fica? Fica, ó, no 2, no 3 e no 3 de novo, temos 3 metil, trimetil. 6 carbonos, hex, an, no. Então, a alternativa correta, letra C. Tá bom? Vamos para o próximo. O nome IUPAC do composto é... Seleciona a cadeia principal, galera. Primeira coisa. Vamos começar pegando a ligação dupla. Partiu reto, né? Vamos numerar. Então tem que ser da extremidade mais próxima da insaturação. A insaturação é mais importante. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1 temos insaturação. No carbono 3 temos ramificação. No carbono 4 temos ramificação. As ramificações, que eu vou marcar aqui em verde, elas são iguais, são metil. Então, como é que vai ficar o nome desse camarada? Pessoal, o nome vai ficar, ó, 3,4, são duas, de etil nada, né? De metil. Cadeia principal agora, ó, 5. Pente. Tem uma ligação dupla, mas está no carbono 1? Tá, se está no carbono 1 não preciso indicar. Então, no. Nome do composto, 3,4 dimetilpenteno. Aí, Ivan, mas aqui ele indicou do lado de fora, assim, essa é uma nomenclatura antiga, e ele está indicando um que não precisaria indicar. A qualidade da gasolina, que determina quão suavemente ela queima, é medida pelo índice de octanagem. Por exemplo, a molécula linear do octano queima tão mal que tem octanagem 19. Mas seu isômero, comumente chamado isoctano, tem octanagem 100. Sabendo que a fórmula estrutural do isoctano é, ele deu a fórmula, de acordo com as regras adotadas pela IUPAC, ele é denominado como, primeira coisa, bora selecionar a cadeia principal. Selecionamos cadeia principal. Bora colocar números. Começar da extremidade, olha, tem lá as nossas ramificações. Ivan, se você começar da direita para a esquerda, a ramificação vai estar no carbono 2. Se você começar da esquerda para a direita, a ramificação também estará no carbono 2. Verdade. Só que da esquerda para a direita eu terei duas no carbono 2, enquanto que da direita para a esquerda eu terei uma. Então eu vou começar da esquerda para a direita. Ó, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono 2 temos duas ramificações, no carbono 4 mais uma ramificação. Todas elas com o nome metil. Então vamos dar o nome para esse camarada. Ficou 2,2,4, tri, porque são três idênticas, metil, a estrutura que se repete, pente, an e o. O nome, então, da melhor gasolina que existe é o 2,2,4-trimetilpentano. A alternativa correta é a letra D, de Demócrito.
Para o composto cujo nome IUPAC é 1,3 dietilciclobutano, a alternativa falsa é... Bem, a primeira coisa que a gente vai precisar, pessoal, é montar a estrutura. Olha para o nome, né? Vamos decompor o nome. Primeira coisa do nome que tem que te chamar a atenção é a cadeia principal. Ciclobutano. Ciclobutano. Então estamos falando de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Na forma de um ciclo. Ligações simples. Então tá aí o ciclobutano. No carbono 1 e no carbono 3 temos etil. Aí, qual é o carbono 1? Aquele que você escolher, você que está montando a estrutura. Então, ó, etil. Etil são 2 carbonos. No carbono 1, então, ó, 2, 3. No carbono 3, etil. Agora, bora colocar os hidrogênios. Aqui são 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3 e aqui 2. Beleza. Vamos lá. Possui 2 carbonos quaternários. Ixi, vamos ter que classificar os carbonos. Bora classificar os carbonos. Ó, primário, secundário, terciário, secundário, terciário, secundário, primário e secundário. A alternativa falsa. Possui 2 carbonos quaternários. Não, não possui 2 carbonos quaternários. Então, a alternativa A. Possui 2 carbonos terciários. Verdadeiro. Possui 4 carbonos secundários. Verdadeiro também. Sua fórmula molecular é C8H16. Puxa, peraí. C8H16. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. H. 3, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, verdadeiro também. Apresenta cadeia carbônica saturada, isso é, só ligações simples. Verdadeiro também. Considere o seguinte composto. Está lá um compostão gigante para nós. Sua nomenclatura correta é, galera, vamos lá. Primeira coisa, né? Cadeia principal. Cadeia principal é o benzeno. Tá bom? Reparou que ele está todo mundo aqui, ó, benzeno, 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 benzeno. Então, ele não está trabalhando com a ideia de tolueno nem de xileno, tá? Então, vamos lá, ele está usando o nome sistêmico mesmo. Aqui em cima, eu tenho um metil, um outro metil, e aqui, ó, um propil. Certo? E agora? Eu tenho um propil aqui. Quem vem antes? Né? Veja que se eu começar daqui, ó, do propil, contando, 1, fica 1, 2, 3. Se eu começar do metil lá de cima, ó, fica 1, 2, 3. Então, a ordem aqui, ela tem que ser a ordem alfabética. Tem que ser ordem alfabética, pessoal. Então, quem que vem antes? O M ou o P? Então, a gente vai começar pelo M. Então, vamos lá. Nosso nome ficará, ó, o 1, 2, 1, 2, dimetil. Aí, mas entrou o D agora. Não, não. O D não tem nada a ver, galera. É o M. 1, 2, dimetil. 3, propil. Tudo seria na mesma linha, tá? Benzeno. Opa. Tá bom? Então seria o 1, 2 dimetil, 3 propil, benzeno. Alternativa correta, B de bucéfalo.